O Tiranossauro Rex foi o maior dinossauro predador já encontrado na Terra. Com suas dimensões gigantescas, esse dinossauro era capaz de assustar qualquer um. Ele vivia em grandes extensões de terra e era o terror dos dinossauros herbívoros que tinha como presas. Pesquisadores acreditam que ele também era um carniceiro oportunista e, além disso, usava seu tamanho para roubar presas de outros dinossauros. Na época em que viveu, não foi possível encontrar um predador que pudesse fazer frente a esse colosso do mundo animal. Hoje vamos conhecer mais sobre esse que talvez seja o dinossauro mais assustador que andou pela Terra. A fama de gigantesco e assustador não era troco de nada. O Tiranossauro Rex era realmente um dinossauro enorme. Na idade adulta, esses carnívoros poderiam atingir 4 metros de altura e 12 metros de comprimento, formando um corpo gigantesco e extremamente robusto e musculoso. Para você ter uma ideia dos dinossauros mais conhecidos, os estegossauros mediam cerca de 3 metros de altura e chegavam a 6 metros de comprimento. Esse herbívoro, que era enorme, ainda era pequeno em comparação ao T-Rex, que basicamente tinha o dobro de seu tamanho e 3 ou 4 vezes o seu peso. Agora a coisa ficava difícil quando o T-Rex tinha que enfrentar um grande Triceratops, pois esses herbívoros tinham 3 metros de altura e poderiam atingir 9 metros de comprimento. Além disso, os Triceratops eram muitíssimo pesados, o que fazia deles desafios até mesmo para os maiores tiranossauros. O maior tiranossauro já encontrado foi apelidado de Scott e media cerca de 13 metros de comprimento, ainda maior do que a média de 12 metros encontrada na maioria dos T-Rex adultos. Ele tinha basicamente o comprimento de um ônibus, só que ainda mais alto, e tinha cerca de 28 anos quando morreu. Sua alçada foi encontrada com poucas partes fossilizadas, e a medição e estudo de seus ossos verificaram que ele sofreu muito durante a vida, tendo marcas de mordidas e outras doenças ligadas ao ambiente hostil e agressivo típico da época. Os pesquisadores responsáveis por sua descoberta acreditam que ele poderia passar de 9 toneladas, sendo assim o dinossauro carnívoro mais pesado já encontrado. O Tiranossauro Rex era incrivelmente pesado e podia passar das 8 toneladas, o equivalente a 8 carros de passeio em um único animal com músculos e ossos enormes. Para efeito de comparação, seriam necessárias 114 pessoas de 70 quilos para ter o mesmo peso que esses gigantescos animais. Outros dinossauros carnívoros, como o Carnotauro, por exemplo, pesavam em torno de 2 toneladas, enquanto que o Tiranossauro Rex poderia atingir 4 vezes o seu peso e literalmente acabar com a festa desses predadores. O Tiranossauro Rex era avassalador com suas presas e era dotado de um conjunto de características mortais no meio animal. A sua principal arma era uma boca cheia de dentes afiadíssimos que poderiam cortar e arrancar ossos e carne com muita facilidade. Toda essa força e potência só era possível graças a uma enorme cabeça, com cerca de 1,5 metro de comprimento. E sim, a cabeça do T-Rex já era capaz de atingir a altura de pessoas com 1,5 metro de altura. Essa cabeça, aliada aos dentes que cortavam carne e ossos, permitiam aos tiranossauros engolirem 250 kg de carne em uma única mordida, o equivalente à metade de uma vaca. Essa carne vinda dos grandes herbívoros da época, que eram extremamente pesados, rendiam grande quantidade de alimento de uma só vez. Muitos pesquisadores apontam os tiranossauros como caçadores oportunistas e até mesmo carniceiros, mas o consenso é que esses animais se alimentavam poucas vezes, mas em grandes quantidades, ingerindo o máximo de alimento possível para sobreviver a períodos de escassez. Os Tiranossauro Rex viveram há cerca de 68 a 66 milhões de anos atrás, na América do Norte, ocupando as regiões que hoje são os Estados Unidos e o Canadá. No período de 1,2 a 1,5 milhões de anos em que existiram, eles fizeram estragos por onde passaram, mas estudos apontam que sua densidade populacional era baixa e eles ocupavam grandes extensões territoriais onde apenas 2 T-Rex ocupavam uma grande cidade, como Washington, por exemplo, a capital dos Estados Unidos.
Mas ao contrário do que se pode imaginar, durante esse período de 1 milhão de anos, cerca de 2,5 bilhões de Tiranossauro Rex nasceram, cresceram e morreram, o que mostra a dimensão e o domínio desses reis da cadeia alimentar. Agora existem umas curiosidades bem interessantes sobre o T-Rex que talvez alguns de vocês não saibam. Apesar de ser incrivelmente assustador, o T-Rex não era capaz de correr a grandes velocidades. Em um vídeo recente falando sobre o Carnotauro, eu comentei que ele era muito mais rápido que o T-Rex, provavelmente por possuírem um peso menor e menores dimensões corporais que permitiam uma maior agilidade. Mas apesar de caminhar na mesma velocidade que um homem, a cerca de 5 km por hora, e correr no máximo a 25 km por hora, os Tiranossauro Rex possuíam mais de 10 metros de comprimento e mandíbulas extremamente fortes que poderiam devorar ossos e carne com muitíssima facilidade. Então cuidado, porque apesar de serem lentos, eles ainda poderiam te alcançar numa corrida. Todo mundo gosta de dar risada com a cara dos dinossauros carnívoros, pelo tamanho pequenino dos seus braços, e com o tiranossauro não é diferente. Eles também possuíam braços bem pequenos e que, por sinal, tinham apenas 2 dedos em cada braço, mostrando que eles tinham pouquíssima utilidade. A razão pela qual esses temíveis predadores ainda teriam braços não é um consenso entre os pesquisadores. Em geral, a hipótese mais aceita é de que eles não seriam de grande utilidade para abater presas, e que estavam quase sem utilidade. Mas alguns dizem que eles poderiam ser úteis em caçadas de curto alcance, onde poderiam realizar ataques auxiliares às mordidas poderosíssimas de suas mandíbulas. Essa ideia seria baseada na presença de músculos muito resistentes nestes braços, que permitiriam uma força tremenda vinda deles, e assim seriam capazes de rasgar e dilacerar presas. Quanto tempo você imagina que o tiranossauro poderia viver? Pois é, essa é uma dúvida bem doida porque eu não sei se alguém se faz muito esse questionamento, mas se você achou que eles vivem por muitos e muitos anos, você pode se decepcionar. A verdade é que a maioria dos tiranossauros chegava no máximo a 15 anos de idade, devido às muitas dificuldades que envolviam viver na época dos dinossauros. Entre essas dificuldades entravam ferimentos em caçadas ou disputas por território entre indivíduos da mesma espécie, que acabavam dando um pouco errado. Porém, houveram tiranossauros que chegaram a mais de 20 anos de idade, como o Scott, o maior fóssil de T-Rex já encontrado, que chegou a 28 anos de idade. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre o T-Rex. Se você gostou do vídeo e chegou até aqui, por favor deixe o seu gostei, se inscreva no canal. Isso ajuda demais pra gente trazer mais vídeos sobre dinossauros incríveis e extremamente poderosos. Vou ficando por aqui e tchau, tchau.